Falando aqui de uma mulher egípcia, a única coisa que Deus fala, ou a Bíblia fala, dessa mulher chamada Agar. A primeira coisa é que ela era egípcia, e a segunda coisa é que ela era escrava. São duas coisas que a Bíblia deixa explícito isso para nós entendermos. Então, quando se fala de escravidão, eu que vou dizer que eu sou uma pessoa de cor, porque posso falar outra coisa para dar processo, né? Então, eu sou uma pessoa de cor, né? Então a gente conhece a história do Brasil, tá bom? Para quem estudou, para quem gosta de história, né? Nós sabemos que no Brasil há uma data que deveria ser lembrada, não dia 1º de abril, que é o dia da mentira, se não me engano, né? E tantas outras datas que são comemoradas no nosso calendário brasileiro. Dentro da Bíblia Sagrada, os judeus, eles têm algo muito íntimo em guardar datas que não são datas que nem nós, são datas que foram ordenadas por Deus para que elas fossem guardadas, que nem as 4 festas que existem então em Jerusalém, bom? Que são as 4 estações do ano: verão, primavera, verão, outono, primavera, inverno, as 4 estações do ano, que são 4 festas que existem em Jerusalém. Todo judeu tem que peregrinar e ir para Jerusalém, né? Essas festas representam também algo muito importante, porque cada festa dessa era lembrado então o acontecimento de Deus na vida do povo judeu, né? Então nós temos 4 festas, nós temos 4 estações e 4 datas comemorativas guardadas pelos judeus. Se fosse para nós lembrarmos de uma data aqui no Brasil que eu faria menção, eu lembraria do ano de 1888, tá bom? Ano de 1888, no dia 13 de maio, quando a rainha que estava no poder aqui no Brasil, Princesa Isabel, então ela concedeu e lutou para que houvesse a Lei Áurea, a Carta de Alforria, para todos os escravos brasileiros que eram trazidos da África. E aqui no Brasil, nesse tempo, aproximadamente 5 milhões de escravos eram trazidos e deixados no porto aqui. Então, e eles levavam para as colônias, e essas pessoas que vinham da África trabalhavam aqui. Não era análogo a escravo, era escravidão. Então, se fosse para eu lembrar uma data, eu lembraria dessa data, porque eu sou uma pessoa de cor. Glória a Deus por esse dia, não é? Porque foi uma data que houve uma grande libertação desse povo. Muitas datas são lembradas. Por que eu estou citando isso? Porque eu quero falar aqui de uma mulher que também era escrava, assim como muitos de nós éramos escravos, como muitos ainda são escravos, e eles precisam de uma libertação. Eu conheço muita gente que está dentro da igreja e que eles precisam ainda de libertação. Eu digo todo dia para Deus: Senhor, eu ainda quero ser liberto. Enquanto eu estiver na terra, eu preciso de Deus para me libertar. Seja dos meus medos, dos meus pânicos, dos meus anseios, seja de qualquer coisa que venha atingir a minha vida, a minha casa, a minha família, eu sempre vou dizer: Senhor Jesus, eu ainda preciso do Senhor para me libertar de tudo isso que quer atingir a minha vida, a minha casa e a minha família. Então nós vamos lembrar aqui desta escrava, que ela não poderia ser escrava. Vou resumir a história. Nós sabemos que dentro da lei judaica, o próprio Deus dizia que judeu não poderia escravizar outro judeu. Por quê, irmão? Porque eles nasciam no mesmo país, eles professavam a mesma fé, eles serviam o mesmo Deus. E eles sendo desse mesmo país, eles não poderiam escravizar. Um judeu não poderia escravizar um outro judeu. Por quê? Porque eles eram irmãos. O povo romano também adotou essa lei. O romano não poderia escravizar outro romano. Por quê? Porque era uma lei. Eles não poderiam fazer isso, eles eram irmãos. E eu estou falando desse texto bíblico que há 4.000 anos, aproximadamente 4.000 anos atrás, o maior império da época era o Egito. E essa lei também existia sobre os egípcios. Os egípcios também tinham essa lei que um egípcio não poderia escravizar outro egípcio. Por quê? Porque eles eram irmãos, eles nasciam na mesma nação, na mesma pátria, e um irmão não poderia escravizar outro irmão. Essa lei deveria servir para nós, a igreja, nos dias de hoje. Que um irmão não pode escravizar outro irmão. Um irmão não pode colocar jugo sobre outro irmão. Essa lei deve se fazer valer até o dia de hoje, porque isso é a palavra de Deus. E a palavra de Deus não passa
vou te multiplicar como as estrelas do céu e como a areia do mar. E a Bíblia diz que Abraão sai também com a sua família, sai com seu pai Tera, seu irmão Arão, sai com seu sobrinho Ló, sai com a sua esposa Sarai. Ele pega gatos, fazendas, pega tudo que tem e sai então em direção onde Deus queria o guiar. E a Bíblia diz que Abraão agora começa a passar por algumas dificuldades, algumas lutas. A Bíblia diz que a fome bate sobre a terra. E quem não passa luta, não é, irmãos? Quem não passa luta, nós estamos peregrinando, nós estamos caminhando, nós vamos depararmos com lutas, dificuldades. O próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos lutas e aflições. A Bíblia diz então que Abraão começa a peregrinar, então a terra está passando por um caos. E a Bíblia diz então que a fome bate, Abraão corre para o Egito. Deus está querendo guiar Abraão para onde? Para uma terra que manda leite e mel. A promessa de Deus não volta atrás, mas a Bíblia diz que nas peregrinações, Abraão então desce para o Egito. E mesmo ele saindo da direção de Deus, a Bíblia diz que todas as vezes que ele descia para o Egito e que ele entrava nesse lugar, a Bíblia diz que Deus fazia ele prosperar. Deus prosperava Abraão, aonde que ele fosse. Não importa se ele saísse um pouquinho do caminho, Deus estava lá com ele. E Deus o colocava novamente no caminho. O próprio Deus dizia para Abraão: Abraão, serei perfeito, guarda a minha palavra, serei perfeito. Eu serei contigo, Abraão. Eu não vou te deixar, nem vou te abandonar. Eu estou fazendo contigo uma aliança eterna. Ninguém vai poder quebrar essa aliança. Se tu seguir a minha palavra e guardar no teu coração meus mandamentos, eu te multiplicarei e abençoarei todas as famílias da terra. Em ti elas serão benditas para a glória do meu nome. E a Bíblia diz então que Abraão continua a sua peregrinação. E numa dessas peregrinações, resumindo aqui o texto, a Bíblia diz que Abraão está passando por um deserto. Esse deserto existiam comerciantes que vendiam escravos. E a Bíblia diz então que Abraão está passando por essa região. E Sarai, que era uma mulher afortunada, Abraão era rico. E a Bíblia diz que então ele determinou dar uma escrava para Sarai. Ou Sarai pede uma escrava. Está lá a partilheira dos escravos, num pleno deserto. Os comerciantes estão vendendo camelo, estão vendendo jumento, eles estão vendendo de tudo. E lá também tem escravo. E a Bíblia diz que lá tinha uma mulher que estava sendo vendida. O nome dessa mulher era Agar. Mas irmão, o irmão acabou de dizer que um egípcio não poderia escravizar no Egito. Como é que essa mulher foi se transformar numa escrava? A lei do Egito dizia que se alguém tivesse uma dívida, se o egípcio tivesse uma dívida, então o marido dessa mulher deveria pagar essa dívida. E se ele não tivesse como pagar, seus filhos deveriam então trabalhar para pagar a dívida. E se ela não tivesse filho, então o marido ia ser levado como escravo. E se ela não tivesse marido, então ela deveria ser vendida como escrava para pagar a dívida que a família tinha. Foi assim que Agar foi adquirida como escravo para pagar uma dívida. Ela saiu da sua terra, da sua pátria, perdeu seu esposo, tinha morrido, não tinha gerado filho, e agora ela estava sendo vendida como escrava. Mas eu fico maravilhado com a palavra de Deus, porque Deus ele não faz acepção de pessoas. E Deus está em todo momento, em toda parte. Deus está nos ouvindo, ainda que você não abra a tua boca para falar, Ele conhece o nosso pensamento. A Bíblia diz que Ele examina os teus vícios, esquadrinha o teu coração. Ele conhece o oculto, profundo e escondido. E a Bíblia diz que diante dele nada pode se esconder, porque a habita no céu, não tem ninguém acima dele. E só Ele que opera operando Ele. Quem vai pedir ao milagre, Ele determina fazer na tua vida. E lá naquele deserto, entre os camelos, ovelhas, e entre jumentos estavam os escravos. E a Bíblia diz que Sarai olha para aquela escrava egípcia. Uma escrava egípcia valia 30 escravos romanos. E a Bíblia diz então que Sarai se encanta com Agar. Por quê? Porque ela era egípcia. Todo egípcio tinha um sinal que era egípcio já no rosto. E a Bíblia diz que Sarai pede para Abraão comprar Agar. O dinheiro era muito. Até parece as moças e senhoras de hoje, né? Passa na loja lá e daí? Não quero aquele sapato. Aí seu marido diz: é outro, é igual. Não, quero aquilo lá, mas é caro. É caro. A Bíblia diz que Abraão pagou caro numa escrava egípcia chamada Agar e entregou para Sarai. Só que Sarai não queria uma escrava para varrer o chão. Sarai não queria uma escrava para lavar
conhecimento na época. 4 idiomas, línguas. Foi de lá que saíram os primeiros pedrinhas, chamado cartas entregadas aos mensageiros, escrita em pedra, esculpida em letra em pedra. Tem gente que diz que hoje o mundo é moderno. Moderno era eles que conseguiam escrever em pedra e mandavam as suas pedrinhas como carta. Esse era um poder, fora a arquitetura, os seus obeliscos, as suas obras arquitetônicas, a maravilha. As pirâmides do Egito são uma das 7 maravilhas do mundo. E a Bíblia diz que foi vista por Sarai. Sarai disse: eu quero aquela mulher, porque eu quero adquirir conhecimento. Irmão, quem busca conhecimento encontra boa coisa. Tá bom? Conhecimento é natureza minha. Você tem que buscar conhecimento. Tá bom? Conhecimento Deus não te dá. Conhecimento você tem que ir atrás. Isso, por isso que a Bíblia diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Conhecimento você tem que correr atrás. A sabedoria não. A Bíblia diz que quem quer sabedoria, peça a Deus. Porque o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. A Bíblia diz que Sarai queria conhecimento e ela leva a empregada ou escrava para dentro de casa. Nunca se viu colocar uma empregada ou escrava de casa. Mas a Bíblia diz que Sarai levou a escrava para dentro de casa e elas se tornaram amigas. E depois de amigas, se tornaram amiga íntima. E pronto, chegou em amigo íntimo, não tem segredo que você não conte. Quem tem amigo íntimo, talvez hoje é difícil nós ter amigos e amigas íntimas, né? Porque nós estamos tão feridos, tão machucados pelas pessoas que nós não conseguimos confiar em alguém e dizer: esse aqui é meu amigo íntimo. É uma tristeza. É uma tristeza, gente. Infelizmente é dessa forma. Mas a Bíblia diz que aqui no texto, então a escrava começou a pegar intimidade com a sua senhora. E a Bíblia diz que o coração da senhora começou a se abrir para a escrava. E a Bíblia diz que chegou um dia que então a senhora chegou e contou um segredo para a escrava. E disse: eu quero te contar um segredo, não dá para aguentar mais. E a escrava disse: pois não, minha senhora, isso aqui, pode falar, sou todo ouvido. E Sarai diz: eu sou uma mulher que não posso gerar filhos. Eu não tenho como dar filho ao meu esposo, nós já estamos ficando velhos. E a Bíblia diz que elas combinaram então um secreto da sua intimidade. E Sarai convenceu Agar de deitar com Abraão, seu esposo. Convenceu o esposo Abraão. E a Bíblia diz que Agar foi dada para Abraão e ele coabitou com Agar. Então dessa junção nasceu Ismael. Ismael não é nada mais e nada menos que o original. O nome Ismael no hebraico quer dizer o Deus que ouve. Amém, aleluia. Porque Deus, enquanto elas estavam conversando, Deus estava no meio delas e vendo o que elas estavam planejando. E Deus já determinou colocar o nome do menino, então, de uma forma em que Deus pudesse se manifestar e atrair não só Agar, mas Sara e também Abraão. E a Bíblia diz que o menino nasce, o menino chega aos 4 anos, desmamou. E a Bíblia diz que Sarai agora pega a escrava e joga no quarto do fundo. Por quê? Porque Sarai não quer que o menino tenha intimidade com a verdadeira mãe. Sarai quer ser a mãe, mas ela não é a mãe. E Deus não é um Deus de injustiça. Deus não tem um culpado por inocente. Essa é uma realidade bíblica. Tudo que eu plantar, eu vou colher. Eu sei disso. Eu sou um semeador. Eu vivo semeando. Todo dia nós estamos semeando a semente. Queremos cada vez frutificar, germinar. Nós estamos esperando que essa semente cresça e muitas vezes ela não aparece. Porque tudo que eu plantei, eu vou ter que colher um dia. A Bíblia diz então que Sarai afastou a mãe do filho, achando que ela ia agora ter um filho de um ventre que não era dela. Deus nunca aceitou isso e nunca vai aceitar. E a Bíblia diz que o tempo passou, Deus falou com Abraão e disse: ei, fica tranquilo, rapaz, eu falei para ti que eu vou dar um filho do teu lombo. A promessa não é sobre filho de escrava, é sobre o teu próprio filho. A promessa está sobre a tua casa e não sobre a casa da escrava. Fica tranquilo, no tempo certo eu vou visitar tua esposa, eu vou abrir a madre dela. O céu vai estar aberto, a minha glória vai ser derramada, a unção do Espírito Santo vai chegar e a glória de Deus vai ser derramada. Será glorificado em Sarai. E a Bíblia diz então que Abraão se acalmou. E a Bíblia diz que nesse dia Deus visitou Sarai e ela teve a madre aberta e teve Isaac.
Sarai fica maravilhada. Ela começa a ignorar o filho que não era dela, Ismael, o Deus que ouve. E a Bíblia diz então que agora Ismael já está com 13 para 14 anos. E ele começa a caçoar de Isaac, o menor. Eu não tenho esse problema porque eu sou menor da minha casa, eu sou o último filho da minha mãe. Mas quem tem um filho menor é assim, ou seja, um irmão menor. Quem tem um irmão menor vai perder o trono quando o irmão menor nascer. Vai perder o colo, vai perder a mamadeira, vai perder tudo. Só não perde o tamanho do pai. Mas a regalia perde. Eu não tenho esse problema, eu ainda sou menor. Com 50 anos, minha mãe ainda me chama de bebê. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz que Ismael perdeu a regalia. E a Bíblia diz que ele começa com os seus aproximadamente 13 anos, ele começa a caçoar de Isaac. E Sarai não aguenta, era o filho dela. E a Bíblia diz que ela corre até Abraão e diz: eu não quero mais esse menino aqui. Eu quero que tu mande esse menino embora e a sua mãe também. Diga para eles agora voltar para o lugar de direito deles. Por quê? Porque o Senhor Deus já me visitou e abriu a madre e eu já estou abençoado. Só porque o nosso Deus é um Deus que não é só um Deus que ouve, é um Deus que vê. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Maravilhado com Deus. Sabe por que eu gosto de me esconder nas orações? Porque é bom quando nós não somos vistos por olhos humanos. É bom quando nós somos vistos pelos olhos de Deus. Fica tudo melhor para nós. Tá bom? Os olhares humanos parecem que nos ofuscam o nosso brilho. Ele roubar a nossa glória. A glória não, mas a honra. O olhar do ser humano parece que te julga, parece que te condena, te diminui. É assim que o ser humano é. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus não olha para o teu ontem. O nosso Deus olha para o teu amanhã. O nosso Deus não olha para o teu passado. O nosso Deus olha para o teu futuro, que vai ser brilhante diante da presença daquele que Deus céu e também a terra. Sarai manda Abraão mandar Ismael embora com ele pregado. Abraão fica preocupado, eu ficaria também. Porque o filho também era dele. Ele não consegue achar uma saída. E a Bíblia diz que ele vai para a cama e vai dormir. Irmão, muitas vezes eu sigo o exemplo de Abraão. Eu corro o dia inteiro, oro o dia inteiro. E chega no final do dia, Aleluia. não achei solução nenhuma. O que eu tenho que fazer? Eu vou deitar e vou dormir. Irmão, tu consegue dormir consigo? Glória a Deus. Consigo. Irmão, no meio da luta tu dorme? Durmo. No meio da prova, irmão, tu dorme? E durmo. Mas a minha esposa reclama, tá roncando hoje. Abraão deitou e dormiu. E a Bíblia diz que Deus se manifestava e se revelava aos seus profetas através de sonhos e visões. E Deus se manifesta então em visão para Abraão e diz: Abraão, fica tranquilo. O que está acontecendo? A minha mulher está querendo mandar Israel embora juntamente com a sua mãe. E Deus diz: fica tranquilo, ouve a tua esposa. Pode mandar um menino com a sua mãe embora, porque eu tenho uma grande obra na vida também de Israel. Glória a Deus. A Bíblia diz que Abraão acorda pela manhã bem cedo, pega uma botija com água e um pão cozido na brasa, e ele pega, bota a mochilinha nas costas do menino e leva no quartinho dos fundos, onde está a escrava Agar. Lá é o quartinho da depressão, é o quartinho da esquizofrenia, é o quartinho do pânico, é o quartinho dela lembrar as suas decepções e frustrações. É lá naquele quarto, eu creio eu, que ela puxava o cabelo e dizia: o que eu estou fazendo aqui? Eu sou egípcio, eu não posso ser vendido como escravo, eu perdi o meu esposo, não tenho filho, saí da minha pátria e agora fui vendido como escravo e só sobrou um quartinho no fundo. Ela estava em desespero, mas o Deus que ouve e o Deus que vem está olhando para lá, no quartinho do fundo. Tem muita gente aqui que você está no quartinho do fundo. Tem muita gente aqui que o diabo vai te colocar no quartinho do
vem a maturidade, a experiência. Glória a Deus. Isso. Você começa a pisar no chão, você começa a sentir o chão debaixo das pés. Porque quando eu não era um homem maduro, eu não sentia os meus pés no chão. Verdade. Eu estava pisando, mas não sabia onde ele pisava. Agora não. Agora eu sei onde eu estou pisando. É isso que a idade faz. A Bíblia diz que aquele dia era para dar um salto e o menino dizendo: agora eu sou livre. Ela não fez isso. Ela podia dar um certo grito dizendo: agora eu restituí o que era meu. A única coisa que me sobrou, o meu filho. Ela não fez isso. Quando Abraão entregou o filho para Agar, entregou o pão, entregou a água, ele disse: Agar, agora pode pegar Ismael e voltar para a tua pátria, pode voltar para o teu povo, tá bom? Você está livre. A minha mulher disse que você está livre. Era a carta de alforria. Era um dia da alegria. Mas a Bíblia diz que isso não trouxe alegria para Agar. Por quê, irmão? Irmão, tem coisas que parece que a liberdade que você recebeu de Deus parece que não é o suficiente diante de obstáculos e dificuldades que você está enfrentando. Parece que a liberdade que Deus te concedeu, nós estamos dentro da igreja, e parece que a igreja não é um lugar para nós nos alegrarmos mais. Parece que a igreja é só um lugar para nós chorarmos ou ficar pedindo algo para Deus. Mas não, esse lugar aqui ainda é um lugar da presença de Deus, está para nós nos alegrar e glorificar o nome dele, dizendo: Tu és o Deus que me liberta, Tu és o Deus que me salva, Tu és o Deus que me restaura, Tu quebrou o laço do passarinheiro e me fez voar com asas de águia. Aí ela pega o pão, pega a água, pega o menino, e ela está sendo despedida, volta para a pátria. Era para o Egito. Só tinha um problema entre o deserto de Parã e o Egito, que era 40 dias, 40 noites de caminhada. Tinha um problema sério. Qual, irmão Domar? O problema que estava entre então o Egito e o deserto de Parã era um deserto chamado deserto de Beersheba. Esse deserto fazia 56 graus calor à noite e durante o dia 69. Glória a Deus. Aleluia. Ninguém passava pelo deserto de Beersheba se não deixasse um pedaço do osso lá, morria. Não tinha umidade no ar. Se entrasse no deserto de Beersheba por uma hora, o teu corpo começava a ser extraído todo o líquido do teu corpo, você começava a transpirar de tamanho ponto que se passasse de uma hora, você começava a ter alucinações. Com 2 horas e meia, 3 horas, você começava a entrar em coma. Primeira coisa que ia começar a parar dentro do teu corpo era o rim. Porque o rim, ele purifica o líquido dentro do teu corpo. E ele ia começar a parar porque não tem mais líquido. O segundo órgão que traz um poder imenso no teu corpo é o pulmão. O pulmão começando então a faltar oxigênio. Então o oxigênio não é mais bombado pelo pulmão do cérebro. E o cérebro começa a ter alucinações. Você começa a andar para o deserto e ver camelo. Você vê navio, você vê gente. E não tem nada lá. Por quê? Porque o oxigênio não está subindo no teu cérebro. É problema do pulmão. O deserto de Beersheba estava dizendo: vem para aqui. Se passar por aqui vai ter que me enfrentar. E a Agar sabia disso. Era uma mulher egípcia. E agora Abraão está dizendo: vai para casa, Agar. E a Agar pega aquela botija com água, pega o seu menino. Ele tinha 13 para 14 anos. E ela está entrando no deserto de Beersheba. Isso. O calor está esperando ela. Não tem ninguém para ela gritar, pedir socorro, para pegar na mão dela. Não tinha ninguém lá. E ela entra com o menino. Nos primeiros 100 metros, a Bíblia diz que o menino chora e diz: mãe, estou com sede. A mãe diz: pega a água do campo e bebe. Mais 100 metros, novamente o menino: mãe, estou com sede. E a mãe diz: pega a água do campo e bebe. Na terceira vez diz a palavra que o menino pede água. E a mãe diz: pega a água do cântaro. E o menino diz: mãe, acabou-se a água. Aleluia. A Bíblia diz que agora a Agar está vendo o menino entrar em coma. Ela não quer ver o menino morrer. Ela carrega o menino para debaixo do pé da bolsa. E a Bíblia diz que ela sai no tiro de flecha. Aproximadamente 150 metros. Os olhos dela não conseguem chegar porque ela também está sofrendo o mesmo colapso do deserto de Beersheba que o menino está sofrendo.